Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. Olá, meus queridos amados irmãos do canal ASD Remanescentes. Estamos aqui para mais um estudo bíblico e esse aqui ele traz uma certa polêmica, né? Por causa do seu tema, né? O tema do nosso estudo de hoje é a quarta pessoa da Trindade, né? Não queremos aqui ofender a crença de ninguém, né? E quero pedir a você que continue assistindo este vídeo, porque você vai compreender então o porquê do nosso tema. Nós sempre estamos aqui no nosso canal pregando a verdade nua e crua, né? E temos combatido aí então a heresia do dogma da Trindade, né? Principalmente mostrando aí a não existência da terceira pessoa da Trindade. E nós sabemos que o mundo religioso hoje está infectado, vamos dizer, por essa heresia, por esse dogma, né? Onde expressa a crença aí em três pessoas e cada uma delas sendo um Deus diferente. Então surgiu aí a terceira pessoa, que também é um terceiro Deus, né? Querendo ou não, é um terceiro Deus. E nós vamos falar aqui da quarta pessoa da Trindade. Será que não existe realmente a quarta pessoa da Trindade? Será que realmente essa quarta pessoa ela não existe? Nós vamos ver isso aqui em nosso estudo. Vamos dar continuidade então. Este estudo será baseado na mesma metodologia usada para definir e identificar a terceira pessoa da Trindade. Segundo a teologia, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Esta ideologia, né, tem como base as ações pessoais descritas na Bíblia referente ao Espírito Santo ou Espírito de Deus. Então será usado a mesma metodologia teológica, né, da teologia, que vamos identificar quem é a quarta pessoa da Trindade dentro das Escrituras. Então, a teologia, ela usou um método, né, dali no concílio de 381, né, da era cristã, uma metodologia no qual foi identificado a terceira pessoa da Trindade. Que metodologia foi essa? A sua personalidade, as suas ações pessoais, né? Assim como o pai tem as suas ações pessoais, o filho tem as suas ações pessoais, então eles viram ali ações pessoais do Espírito Santo ou do Espírito de Deus. Então aí chegaram à conclusão da existência de um terceiro ser, que também é Deus, ou seja, um terceiro Deus. E nós vamos usar essa mesma metodologia teológica para identificar a quarta pessoa da Trindade. Será que a quarta pessoa da Trindade não existe? Nós vamos saber agora usando essa metodologia. Assim como eles descobriram a terceira pessoa, nós vamos descobrir então aqui a quarta pessoa. Atributos pessoais da terceira pessoa da Trindade. Ele ajuda, ele guia, ele fala, ele convence, ele conforta, ele testifica, ele ama. Então essas ações são as ações e atributos exercidas pelo Espírito de Deus ou pelo Espírito Santo. Então, vendo essas ações, que somente ela é exercida por um ser, por uma pessoa, é que eles chegaram à conclusão não somente de que o Espírito Santo é uma pessoa, mas foram muito mais além. Chegaram à conclusão de que o Espírito Santo é uma terceira pessoa, distinta do Pai e do Filho. Por o Pai e o Filho exercer essas funções, eles chegaram então a essa conclusão. Por meio destes atributos dados ao Espírito Santo nas Escrituras, é que a teologia chegou à conclusão que o Espírito Santo é a terceira pessoa. Então foi por esse método, por essa metodologia, é que eles chegaram então a essa conclusão, que o Espírito Santo ou o Espírito de Deus é uma terceira pessoa da Trindade, né? Então, foi por esse meio, por essa metodologia, que eles chegaram a essa conclusão. E é por essa metodologia, né, que nós também vamos usar para chegar à conclusão, para vocês verem que, usando essa metodologia
Dessa maneira, nós chegaremos à conclusão também da existência de uma quarta pessoa da Trindade. Vocês vão ver isso no decorrer do nosso estudo. A terceira pessoa da Trindade é o Espírito da primeira. Então, a terceira pessoa da Trindade, ela é o Espírito da primeira pessoa da Trindade. Quem é a primeira pessoa da Trindade? O Pai. Quem é a segunda pessoa da Trindade? O Filho, né? Ou o Deus Filho, o Deus Pai. Então, a terceira pessoa é o Deus Espírito Santo. Pode-se perceber neste gráfico acima que o Espírito do Pai é a terceira pessoa da Trindade. Chegar a essa conclusão através dos atributos pessoais do Espírito do Pai, escrito nas Escrituras. Então, os atributos ou as ações pessoais exercidas pelo Espírito do Pai, é que eles chegaram à conclusão que o Espírito dele é uma terceira pessoa, né? Então, a terceira pessoa da Trindade nada mais é do que o Espírito da primeira pessoa, né? Então, é mais ou menos dessa maneira, dessa mesma metodologia que a gente vai chegar lá. Então, tá bem claro aqui. Nós temos aqui a primeira pessoa, temos a segunda pessoa. A terceira pessoa é o Espírito da primeira pessoa. O Espírito de Deus e de Jesus na Bíblia. A Bíblia ela fala do Espírito de Deus e ela também fala do Espírito de Jesus. Está lá em Romanos 8:9, que diz o seguinte: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então vemos aqui claramente, né, que existe o Espírito de Deus e também o Espírito de Cristo. O Pai e o Filho são Espírito. A Bíblia fala claramente que Deus, o Pai, ele é Espírito. Está lá em João 4:24, que diz o seguinte: Deus é Espírito. Importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Então fica claro que Deus, o Pai, ele é Espírito. A Bíblia também fala que Jesus é Espírito. Está lá em 2 Coríntios 3:17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então fica claro que as Escrituras mostram que tanto Deus, o Pai, é Espírito, como o seu Filho Jesus também é Espírito. O Pai e o Filho têm a mesma natureza. Como eles são Espírito, é claro que eles têm a mesma natureza. E a Bíblia fala isso em Filipenses 2:6, diz o seguinte: ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Algumas traduções ela diz assim, e na forma de Deus, né? Que a forma ali quer dizer natureza. Então, na natureza de Deus, ele não quis ser igual a Deus, né? João 10:30 diz: eu e o Pai somos um. O Pai e o Filho são uma única pessoa? Não. Eles são duas pessoas distintas, mas mantêm a mesma natureza. Então, eles são um em quê? Um em caráter, personalidade e natureza. Aí, eles são um. Então, o Pai e o Filho eles têm a mesma natureza. Os dois são espírito e eles têm a mesma natureza. O Pai e o Filho prometeu habitar em nós. Olha como é interessante esses textos. João 14:20. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. João 14:23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. João 17:23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como tens amado a mim. Então, o Pai e o Filho, eles fizeram uma promessa. Habitar em nós. Como habitar em nós? Lembra que o Pai e o Filho é Espírito, que eles possuem uma natureza divina, uma natureza espiritual. Então, quando a Bíblia ela diz que Deus é Espírito, a Bíblia está dizendo que Deus ele possui uma natureza divina, ele possui uma natureza espiritual. E o Filho também possui essa mesma natureza. Então, de que forma ele habitaria em nós? Através do seu Espírito. E como eles compartilham da mesma natureza, né? Então, o Filho habitando em nós através da sua natureza, através do seu Espírito, o Pai também estaria habitando. Por quê? Porque o Pai está no Filho e o Filho estará em nós.
Por isso que ele diz: eu e o Pai somos um. Como diz aqui o verso 14, o capítulo 14, verso 20: estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. O Pai está no Filho e o Filho está em nós. De que forma? Por meio da sua natureza divina, por meio do seu Espírito. O Espírito de Jesus e as ações pessoais. É aqui que está o interessante, é aqui que está o elo X do nosso estudo, né? Nós vamos ver agora algumas ações pessoais, alguns atributos, algumas personalidades, vindo também do Espírito de Cristo. Em 1 Pedro 1,11 diz o seguinte: indagando que tempo, ou que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava nele quem? Nos profetas, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que Cristo havia de vir, e a glória que se lhe havia de seguir. Então nós vemos aqui algumas ações pessoais. Indicava, quer dizer que ele indica. Isso aqui é uma ação pessoal, é um atributo pessoal. Testificando, quer dizer que o Espírito ele testifica. Isso aqui também é um atributo pessoal. Só a pessoa testifica. Mas só uma pessoa ela indica. Vamos para Filipenses 1,19. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Socorro, ajuda. Quem socorre, quem ajuda? Somente as ações pessoais, esse atributo, essa ação, ela pertence a uma pessoa. Só uma pessoa socorre, ela ajuda. Uma força, ela não ajuda, ela não socorre. Ela não tem essa ação pessoal. Então, vemos aqui a ação pessoal do Espírito de Cristo em socorrer, em ajudar. Atos 16, 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Então o Espírito de Jesus ele não permitiu, ele teve ali uma ação. Essa ação é a ação pessoal, né? De interromper, de não deixar a pessoa prosseguir. Então ele não permitiu, ele não deu permissão. Então nós vemos aqui uma ação pessoal, permitiu. Então o Espírito de Jesus, ele também tem ações pessoais. Ele também tem atributos pessoais. Então fica claro aqui nas Escrituras que existe, a Bíblia fala do Espírito de Deus, a Bíblia fala do Espírito de Jesus, a Bíblia fala das ações pessoais do Espírito de Deus, a Bíblia também fala das ações pessoais do Espírito de Jesus. A primeira pessoa e a quarta pessoa da Trindade tem as mesmas ações. Olha o interessante aqui. Veja algo interessante. O Espírito de Deus ele ajuda. O Espírito de Jesus também ajuda. O Espírito de Deus ele guia. O Espírito de Jesus também ele guia. O Espírito de Deus ele fala. O Espírito de Jesus também fala. O Espírito de Jesus testifica. O Espírito de Cristo também testifica. Então ambos têm as ações pessoais. Ambos têm as ações pessoais. Então fica bem claro aqui. Veja só. Então a conclusão que chegaremos, usando a mesma metodologia teológica que foi usada no passado para criar a terceira pessoa da Trindade. Se existe a terceira pessoa, por que não existia a quarta pessoa? Então fica a pergunta. Nós vimos as ações pessoais do Espírito de Deus. Nós também vimos ações pessoais do Espírito de Jesus. Então se a terceira pessoa da Trindade é o Espírito da pessoa, por causa das suas ações pessoais, por causa dos seus atributos, o que me impede de usar a mesma metodologia e criar então a quarta pessoa da Trindade, que é o Espírito da segunda pessoa? O que nos impede de fazer isso? Nada. A metodologia não nos impede de fazer isso, porque foi usando essa metodologia que eles criaram então a terceira pessoa da Trindade. E é usando a mesma metodologia que aqui vemos que, se isso fosse uma verdade, nós teríamos não somente uma terceira pessoa na Trindade, mas uma quarta pessoa da Trindade também. A terceira pessoa da Trindade, ela é o Espírito da primeira. A quarta pessoa da Trindade, digamos, ela é o Espírito da segunda. A terceira pessoa da Trindade
ela é divina. A quarta também. A terceira pessoa da Trindade tem ações pessoais. A quarta pessoa também tem ações pessoais. Assim como o Espírito de Deus tem as suas ações, o Espírito de Cristo também tem. O Espírito de Deus, ele é Deus. O Espírito de Jesus, usando a mesma metodologia, eu também posso afirmar que ele é Deus. Porque segundo a doutrina da Trindade, o Pai, o Filho, são Deus. São duas pessoas distintas e cada uma delas é Deus. Então, se o Espírito do Pai é Deus, o que é que o impede do Espírito do Filho também ser Deus? Essa conclusão foi baseada na mesma metodologia teológica usada pelos trinitarianos para provar que o Espírito do Pai é uma terceira pessoa da Trindade. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que essa doutrina, ou melhor, que esse dogma, que não é uma doutrina, é um dogma criado, ele não tem base escriturística, que a sua metodologia usada para criar esse terceiro ser, ela também dá base para a criação de um quarto ser. Agora, qual é a compreensão da verdade, meus irmãos? Qual a compreensão da verdade diante disso? A compreensão da verdade é o que nós vimos no começo. Deus, ele é Espírito. Jesus é Espírito. Eles têm uma natureza divina. Então, o Espírito de Deus nada mais é do que o próprio Deus, mas na sua natureza divina. E o Espírito do Filho nada mais é do que o próprio Filho, não na sua natureza humana, mas na sua natureza divina. Então o Espírito de Jesus é o próprio Jesus, o Espírito de Deus é o próprio Deus, e não uma terceira pessoa. Então, meus irmãos, vamos sair desse engano. Vamos sair desse dogma que tem cegado muitas pessoas, muitas nações, por séculos e séculos. Vemos que a Bíblia não dá margem para a existência de um terceiro ser. As ações pessoais que nós vemos na Bíblia do Espírito de Deus nada mais é do que o próprio Deus agindo por meio do seu Espírito. O mesmo acontece com o Espírito de Jesus, o Espírito de Cristo. Então fica aí a conclusão, né? Para mais informações, temos aqui nosso site, asdremanescentes.com.br. Tem a nossa página no Facebook, facebook.com/asdremanescente. Também tem nosso WhatsApp, 98991315278. Então, vimos então aqui que usando a mesma metodologia do passado para criar a terceira pessoa da Trindade, podemos usar para o Espírito de Jesus e criar então a quarta pessoa da Trindade, vendo que esse dogma não tem base escriturística e que é uma aberração. Né? Então, se você tem alguma dúvida, quiser entrar em contato conosco, é só nos adicionar aí no WhatsApp e chamar aí que a gente vai tirar todas as suas dúvidas. E não se esqueça, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam, compartilhe esse vídeo para tirar dúvida de mais pessoas que acreditam então aí nesse dogma e que possa sair desse engano. Então deixa o seu like, deixa o seu joinha aí para o YouTube entender que você está gostando do estudo, né? Está gostando do canal e ajuda aí a compartilhar. Não se esqueça, baixa nosso aplicativo aí no Play Store. Só você digitar lá ASD Remanescente, está lá o nosso aplicativo com todos os nossos estudos. Então fico todo na paz do nosso Senhor Jesus.